chegando perto do fim desse ciclo e sempre vem aquela pergunta, né? O que vem depois? O dia seguinte, se a gente tiver a queda realmente do Maduro. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Eu vou responder, mas primeiramente me permita uma piada, porque assim, não conhecia Rafael, mas já com Rafael e comigo, vocês já são, o Brasil Paralelo já contrata mais estrangeiros que a mídia tradicional que se diz pró-imigração e cosmopolita. Mas, ok, não sei se tem outros funcionários estrangeiros, mas vamos lá para frente. Olha, tudo indica que sim, né? Porque talvez o público tenha se confundido com todas essas categorizações como grupos terroristas, mas este último passo que foi dado é um passo realmente muito importante. Antes era o Departamento do Tesouro a ter declarado o Cartel de los Soles como grupo terrorista. Agora o Departamento de Estado. Então isso já eleva a questão a um nível maior ainda. E há uma série de movimentações militares que todo mundo está acompanhando nesses dias que indicam exatamente isso. Também as declarações de Trump, mesmo se tem que ser tomadas com muito cuidado, porque obviamente essas são questões secretas. Caso você esteja preparando uma operação militar, você não vai contar os detalhes. Então, mas tudo indica que sim, que realmente terá. E as mesmas declarações do Maduro, né? Vimos lá assim, o medo que ele está tendo, então indica que realmente algo está se aproximando. Agora, uma eventual operação militar, vista a disparidade de forças em campo, é até relativamente fácil. Se os Estados Unidos quiserem, eles conseguem derrubar o regime em 2 segundos. O ponto não é exatamente, o problema não é este. O problema é como fazer isso. Então, uma coisa seria eventualmente, por exemplo, matar Maduro com uma intervenção externa. Outra coisa seria fazer com que seus atuais aliados possam trair ele e eles matem Maduro. Outra coisa ainda seria capturá-lo vivo. Então, até mesmo dentro da Casa Branca, existem atualmente algumas visões diferentes. Há um lado que acredita que o plano deveria ser capturar Maduro vivo e levá-lo para os Estados Unidos para ele responder à justiça americana, lembrando que ele hoje está já colocado como chefe do narcotráfico e procurado pela justiça americana. E há uma outra ala nos Estados Unidos, já nós falamos aqui, por exemplo, nas semanas passadas, da possibilidade de uma fuga de Maduro para a Rússia, para a Turquia ou até para o Azerbaijão. E há uma ala, poderia ser uma fuga mesmo dele, e há uma ala até que apoia este plano para que Maduro vá embora e dar uma saída honrosa a Maduro para que ele possibilite uma transição. Isso nos leva à questão mais difícil. A questão mais difícil é garantir uma transição pacífica e uma transição que funcione, que dure, que não caia de novo em outro regime ditatorial. Por quê? Porque mesmo tirando Maduro, atualmente, quem tem o poder, quem tem as armas mesmo concretamente, são os aliados de Maduro. O exército, que ele fortaleceu muito nestes últimos anos, e exatamente estes cartéis. Então, assim, se você só tirar Maduro, a coisa mais provável seria a queda, novamente, num outro regime ditatorial com outra pessoa no lugar de Maduro. Obviamente não é essa a ideia é uma transição democrática, em direção à democracia. Então, para garantir isso é muito complicado. Lembrando que a líder da oposição, com certeza, é Corina Machado, mas não haveria como, do ponto de vista jurídico, justificar uma passagem de bastão para Corina Machado imediatamente. Então, talvez o cenário mais provável é que, lembrando que teve eleições no passado recente, e que foram vencidas pela oposição. Corina Machado foi impedida de concorrer, e um professor Urrutia, ganhou as eleições. Então, o cenário mais provável é que ele assuma como presidente, eventualmente presidente interino, ou não sei, ou algo por aí, e eventualmente depois, num futuro mais próximo, possa ter novas eleições. Então, o problema é o problema da transição. Por que está se perdendo tanto tempo assim? Por uma questão legal, de como fazer isso, se fazer via intervenção externa ou
via grupos internos venezuelanos, que seria eventualmente o ideal que seria que o mesmo povo venezuelano conseguisse, não obstante seja, claro, já desarmado e tudo, conseguisse depor o ditador e depois garantir essa transição. Não é nada garantido. Pois é, muitas incertezas por enquanto. Eu quero ouvir o Ricardo Gomes. Foi ele que tinha dito sobre essa questão da influência americana, né? Doutrina Monroe lá atrás e agora o que o New York Times chama de doutrina Monroe. Você acha que os Estados Unidos devem ter esse papel de xerife do mundo, ô Ricardo? Boa noite. Boa noite aos colegas do debate aqui, boa noite também ao Rafael. Deve ter uma discussão, tem é outra. Os Estados Unidos primeiro, né? A gente pode até discutir se cabe uma nação exercer esse papel de polícia do mundo. A realidade é que os Estados Unidos, eles se impuseram esse papel nas Américas lá em 1823, com a chamada doutrina Monroe, né, que a gente está comentando aqui. O que era a doutrina Monroe? Era a América para os americanos. Qual era o contexto disso? Né? Os Estados Unidos eles ficam independentes em 1776, mas em 1812 a Grã-Bretanha, a Inglaterra, invade de novo os Estados Unidos tentando reconquistar as colônias. Eles chegam a botar fogo na Casa Branca, no prédio do Congresso, no Capitólio, tomam a cidade de Washington. A guerra de verdade, 1812, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguem repelir essa ameaça inglesa. A Inglaterra sentiu que não teria de novo colônias nas Américas. 1822, a independência do Brasil, as colônias espanholas também já se independizando. Os Estados Unidos dizem, olha, não queremos mais saber de europeu mandando aqui, esse hemisfério é nosso. É isso que dizia a doutrina Monroe. As Américas vão ser zona de influência dos Estados Unidos e não das colônias, das metrópoles europeias. Atualizando para hoje, Trump está dizendo o seguinte, as Américas serão a área de influência dos Estados Unidos e não da China. Essa mesma doutrina ela foi se atualizando, ela serviu também para evitar a expansão da influência soviética na América Latina. Agora, a doutrina Monroe ela se tornou a política dos Estados Unidos, não só do governo. Na época, Monroe virou a doutrina de Estado, não de governo. A grande pergunta é se a doutrina, essa nova versão da doutrina Monroe que Trump está propondo, se ela é capaz de se tornar uma doutrina dos Estados Unidos da América e não do governo Trump. Lembrando que Trump tem mais 3 anos de governo e depois deve fazer um sucessor ou não, porque a democracia americana tem o que não tem a venezuelana, a alternância no poder. Então, esse é o jogo, esse novo posicionamento de Trump, que significa também um reavivar de uma Guerra Fria, ele vai conseguir, essa lógica, ela vai se perenizar como uma lógica de Estado, ou ao fim do governo Trump ela é desfeita e há um retrocesso nessa lógica. Não sabemos, vamos descobrir com o passar do tempo. Uma coisa é verdade, Maduro dançando, cantando, transparece a tranquilidade de quem já dominou tudo, Renato, ao seu redor. Não tem mais nada dentro da Venezuela capaz de derrubar Maduro. Já houve manifestações de milhões de pessoas em Caracas, já houve pressão de toda sorte, já houve, o Rafael comentou, já houve uma tentativa de derrubada violenta do governo Maduro. De dentro para fora parece que não vai mais. E a gente não pode subestimar a capacidade de sobrevivência desses governos, que está aí Cuba para mostrar o exemplo, né? Cuba, em 1961, teve uma tentativa na Baía dos Porcos, né? Uma tentativa do mesmo governo Kennedy de subvencionar, de apoiar cubanos exilados para retomar a ilha de Cuba. Isso foi rechaçado pelo exército cubano com apoio da União Soviética. Depois nunca mais se conseguiu
quebrar essa muralha construída ao redor do castrismo, né? E a Venezuela parece estar, o Maduro parece dançar com essa convicção de que não há nada na Venezuela capaz de derrubá-lo. E por isso a entrada de Trump é uma grande mudança. Os Estados Unidos, a pergunta não é por que os Estados Unidos estão apertando a Venezuela agora. A pergunta é como é que os Estados Unidos ficaram silentes durante a ascensão, a instauração e o processo de conquista da hegemonia interna, de força, não de opinião pública, mas a hegemonia da força que Chávez e Maduro fizeram na Venezuela. O surpreendente é como os Estados Unidos deram espaço para a Venezuela virar o que virou com esse cartel de Los Soles. Sim, uma organização terrorista. Aliás, existe uma já bem documentada relação do narcotráfico venezuelano com o terrorismo islâmico, inclusive com ações do Hezbollah, com apoio de forças islâmicas dentro da Venezuela. Então agora essa declaração do Marco Rubio que está na tela chega em boa hora, né? O cartel de Los Soles é de Los Soles, é dos sóis, porque, ao contrário, os nossos generais no Brasil usam estrelas no ombro, né? General de 1, 2, 3 ou 4 estrelas. Na Venezuela são generais de 1, 2, 3 ou 4 sóis. Não são estrelas, são sóis. Ou seja, é um cartel que já leva esse nome porque tem o apoio, ele está imiscuído dentro das forças armadas venezuelanas. A dancinha de Maduro é a dança de quem olha para dentro do país e não vê força capaz de derrubá-lo. E a grande novidade é a pressão externa. Se Trump vai fazer uma ação furtiva, à la invasão de Baía dos Porcos, se vai promover uma ação de prisão de Maduro para levá-lo para ser julgado nos Estados Unidos, se vai haver uma missão mais à la 007, né, de assassination, não sabemos. O que sabemos é aumentou a temperatura, aumentou a pressão e finalmente os Estados Unidos decidiram se posicionar de forma mais incisiva com relação a esse regime, narco-regime, proto-comunista com apoio islâmico no norte da América do Sul. Então, assine Brasil Paralelo por R$ 7,90 em planos com até 70% de desconto. Você vai ter muito conteúdo e esse R$ 7,90 que é pouquinho para você, para a gente faz muita diferença e vamos continuar as nossas produções, documentários, filmes e muito mais. Aproveite o QR Code na tela, aproveite o link na descrição desse vídeo e torne-se membro da Brasil Paralelo.